O trailer do filme de Overlord chegou insano, nos mostrando a grande guerra que Demiurgo começou do nada, mas também uma nova personagem, aquela que vai conquistar o coração de todos vocês, assim como conquistou o próprio Ainz Urugon. Nesse filme vocês vão descobrir quem é Neya Baraja, a melhor personagem de todo o Reino Sagrado que está sendo atacado ativamente por Demiurgo nesse arco, por causa, é claro, de alguns planos que o próprio demônio tem. Para melhorar, Ainz vai se envolver também, agindo de maneira escondida da Albedo e dos outros para não ser pego, mas ajudando Neya a salvar o Reino Sagrado, ou pelo menos conquistando parte disso. Junto disso, temos muitas coisas para conversar sobre esse filme, sobre esse trailer, sobre este arco que vai ser incrível, e por isso já aproveita e se inscreve aqui no canal se você não for inscrito ainda, porque a sua inscrição ajuda muito o meu trabalho e muita gente que me assiste não é inscrita ainda. Então me apoie com um cliquezinho e se inscreve aí. Deixa o gostei também para apoiar o vídeo, e agora vamos para o trailer de Overlord. Demiurgo voltou como Jaldabaoth e vai entrar em uma guerra contra o Reino Sagrado de Hubble. O Reino Sagrado de Hubble é um reino que tem muito orgulho de sua paz longeva, de sua paz duradoura, que existe graças às grandes muralhas que protegem o reino há muito tempo. Porém, elas seriam atacadas por um exército aliado de demi-humanos, sendo comandado em pessoa pelo demônio imperador Jaldabaoth. E como nós podemos ver nas cenas que aquele preview anterior nos mostraram, com Demiurgo já nas muralhas ao lado do seu grande exército de demi-humanos, eles já estão prontos e irão começar o seu ataque implacável, do nada, de surpresa, de supetão, chegou, atacou sem ninguém perceber. Quando Demiurgo começa a fazer este ataque, quebrando a paz duradoura que vinha reinando neste lugar há muito tempo, enquanto esmagava as muralhas, é quando temos a reação dos paladinos, os soldados do Reino Sagrado. E dentro dessa ordem de paladinos temos uma personagem que pra mim é a mais importante do volume, além do próprio Ainz. Se bem que o Ainz também não é o protagonista do volume, mas uma personagem que é muito importante, sendo ela Neya Baraja, aparecendo logo no começo do trailer, a favorita dos fãs, a personagem que pra muitos carrega esse arco nas costas, a nossa queridíssima Olhos de Peixe Morto. Para muitos, este será seu primeiro encontro com ela, que aparentemente você normalmente não daria nada, certo? Ela tem essa cara de cansada, olhos profundos, ela passa a vibe de uma personagem secundária sem importância, mas isso é apenas a capa do livro. E se lembrem que não se julga um livro pela capa. Neya é extremamente importante para esse arco, começando com o seu passado, que explica muitas coisas sobre o seu presente. E sim, o passado dela é principalmente triste por causa da sua aparência, dos seus olhos, do seu rosto. E com isso podemos ver que as pessoas do Reino Sagrado são bem superficiais nesse quesito, sendo meio ignorada e deixada de lado pelas pessoas por conta dos seus olhos, ao ponto de até mesmo apanhar da sua própria mãe. Quando ela escutou Neya reclamando sobre isso para com seu pai, Neya cresceu de maneira meio difícil, onde ela herdou esses olhos e esse rosto do seu pai, e quando ela reclamou sobre isso com seu pai, é claro que a sua mãe tomou as dores e bateu nela, embora eu ainda ache que obviamente foi uma exageração fazer isso, afinal ela era uma criança que estava sofrendo. Porém, mesmo apanhando da sua mãe, Neya ainda admirava ela, e como ela era uma paladina, e sendo do Reino Sagrado com uma mãe que é uma paladina, assim como muitas outras crianças, Neya também tinha esse sonho, o sonho de se tornar uma paladina. E por causa disso, ela treinou furiosamente para tal coisa, ela realmente se esforçou, deu o seu máximo para tentar conseguir atingir seus objetivos, tentar se tornar o seu sonho, que é uma paladina assim como a sua mãe. Porém, Neya não tinha talento, ela não melhorava, ficava para trás e via seu sonho ficando cada vez mais e mais escuro, chegando a um ponto onde ela quis desistir do seu caminho. Sim, chegou a um ponto onde ela olhou para aquilo e falou: talvez eu não sirva para isso, talvez eu deva desistir. Mas esse na verdade é o início de Neya, já que depois disso ela se tornou uma escudeira dos paladinos, que para quem não sabe, escudeira é meio que um auxiliar de um paladino ou de um cavaleiro, onde essa é uma posição que ela percebeu que poderia ser mais útil para os seus companheiros e para as outras pessoas. Nota-se que ela não ficou feliz com a posição, primeiramente, porque é uma posição boa, mas porque ela poderia ser útil principalmente para outras pessoas, para seus companheiros, mostrando também que Neya não tem a maior autoestima de todas, mas melhoraria ainda mais, já que todas as pessoas naquela ordem de paladinos eram pessoas sérias. Não existia esse negócio de zombar dela por causa dos seus olhos, por causa do seu rosto. Ela era parte
parte da equipe, ela era uma escudeira e apenas isso. A aparência não importava quando você está no meio de pessoas sérias como os paladinos. E por causa disso, Neia pensou que finalmente encontrou um lugar para si mesmo no mundo, um lugar onde ela não sofreria bullying, seria discriminada, sofreria por causa do seu rosto e essas coisas. Ela finalmente achou um lugar onde ficava feliz em estar. E bom, por que eu estive falando de Neia e da sua história até agora? Porque, como eu disse, ela vai ser muito importante no arco inteiro, desde o começo até o final, principalmente porque ela é meio que uma ponte entre o Ainz e o Reino Sagrado. Agora no trailer, em outra cena, temos os paladinos, os enviados do Reino Sagrado, chegando no Reino Feiticeiro. E por que eles estão indo até lá, é como eu comentei no meu último vídeo. Demiurgo está atacando o Reino Sagrado com as suas forças de demi-humanos e demônios, mas não apenas atacou, como os primeiros ataques dele foram brutais, eles conquistaram grande parte do reino. Não foi uma luta, foi uma conquista. O Demiurgo está avançando cada vez mais e mais, e o Reino Sagrado não tem como se defender, eles estão realmente indefesos contra o Imperador Demônio. E por causa disso, eles precisavam recorrer à ajuda, precisavam pedir ajuda para potenciais aliados ou outras nações. Mas de maneira bem contraditória, a única nação que ajudou o Reino Sagrado não foi outro senão o Reino dos Feiticeiros, que é comandado por mortos-vivos. E sim, apenas o Reino dos Feiticeiros pôde dar essa ajuda, prestar essa ajuda para eles. Primeiramente, eles foram para Restize, mas perceberam que era inútil, nenhuma ajuda viria de Restize ou dos seus nobres. Principalmente quando eles souberam que quem estava atacando o Reino Sagrado era o Rei Demônio Jaldabaoth, eles sabiam que eles não poderiam ajudar mesmo. Afinal, a única pessoa que poderia lutar contra o Jaldabaoth, o Momon, não estava mais em Restize. Ele jurou lealdade ao Rei Feiticeiro e foi para o Reino Feiticeiro. Então, mesmo que Restize quisesse ajudar eles, eles não poderiam ajudar, porque eles não tinham ninguém capaz de sequer lutar contra o Imperador Demônio. E ouvindo isso, os paladinos tiveram que ir até o Reino Feiticeiro, na esperança de conseguir alguma ajuda ali, vendo que as únicas pessoas que poderiam ajudar eles estavam lá, mesmo que, é claro, eles fossem um reino de mortos-vivos, sendo inimigos literais do Reino Sagrado. E então no trailer vemos a chegada dos enviados lá, com a nossa lindíssima Albedo os recepcionando para fazer as relações públicas ali, onde quando os enviados chegaram no Reino Feiticeiro, eles ficaram maravilhados com tudo que eles viam, principalmente porque esse reino é realmente uma caixa de surpresas para quem não conhece ele. Navios fantasmas patrulhando as fronteiras, estátuas gigantes, principalmente a do Ainz, sendo usada como portão do reino, gigantes de gelo cuidando das estátuas. Ao entrarem na cidade, elas veriam várias e várias raças convivendo tranquilamente, várias raças vivas e não mortas estavam vivendo ali, até mesmo anões vindos do próprio reino dos anões, como técnicos para o Reino Feiticeiro, estavam ali, trabalhando ao lado de mortos-vivos, fazendo esqueletos fazerem o trabalho braçal, como rebocar paredes, asfaltar o chão e essas coisas. Então não eram apenas mortos-vivos, uma cidade morta, era muito viva, muitas raças, pessoas de lugares diferentes ali, em um centro cultural que era surpreendente para todo mundo, principalmente os paladinos, que tinham um grande preconceito contra os mortos-vivos. E esse choque foi ainda maior porque eles, como parte do Reino Sagrado, paladinos, viam os mortos-vivos como o mal, como terríveis, como inimigos. Eles nunca imaginaram ver uma cidade prosperando com pessoas vivas lá dentro. Eles nunca imaginaram ver estátuas grandiosas e pessoas felizes em um país liderado por um morto-vivo. Agora, após isso, temos a audiência que eles tiveram com Ainz Urugon. Com o seu maior choque, sem sombra de dúvidas, foi o fato deles poderem portar armas dentro da Câmara de Audiência. Normalmente, em qualquer reino, quando você vai se encontrar com o rei, você é proibido de entrar com armas, afinal é um grande desrespeito. Mas no Reino Feiticeiro, elas levaram suas armas e ninguém tirou delas. Além disso, o Salão do Trono não era adornado, cheio de riquezas e luxo. Era um salão bem simples, e os paladinos vendo aquilo, obviamente desprezaram o Ainz. Originalmente, Ainz só iria mandar ajuda após 5 anos inteiros para eles, mas aqui, Neia então tomaria a frente e discutiria com Ainz, insistindo na ajuda,
ajuda, o que fez o Ainz diminuir de 5 para 2 anos essa ajuda que ele mandaria. Mas claro, 2 anos ainda era muito, não tanto quanto 5, mas ainda era um tempo considerável. Após as negociações, Remédios, que é a grande mestra dos paladinos, começaria a repreender Neia por toda a interferência que ela fez nas negociações. Mas Neia não deixou barato, já que foi graças a ela que o tempo dos reforços diminuiu consideravelmente, algo que nem mesmo Remédios ou Gustave, que eram os maiores representantes ali, conseguiram fazer. O que nos mostra que, de fato, Neia não é alguém que fica parada, ela sabe fazer as coisas, ela sabe o que tá fazendo e quer realmente fazer as coisas, ela quer ser útil, mesmo que por causa disso, de vez em quando, ela seja meio insolente. Mas o Ainz percebeu isso, ele percebeu aquela garota, e por isso que depois das brigas, quando Neia saiu para tomar um ar, ela escutaria uma voz invisível atrás dela, que a direcionou para um beco, e entrando ali, ela veria Ainz Urugon, o rei bruxo em pessoa, vindo propor uma nova oferta a ela. Com a ajuda dela, ele entraria no prédio onde os paladinos estavam para fazer mais uma reunião, só que agora informal, sem que seus servos e ajudantes soubessem disso. Aqui, a proposta de Ainz é a ajuda dele em pessoa e não como rei. Como rei, os 2 anos se mantêm, apenas em 2 anos ele mandaria reforços, mas como pessoa, ele, Ainz Urugon, o rei feiticeiro, estava propondo ir ajudar eles. O que Remédios, obviamente, ao pesar na balança, aceita prontamente. E após as discussões e Ainz ir embora, Gustave, um paladino, disse que era imprudente. Afinal, se algo acontecesse com Ainz, os mortos-vivos com certeza causariam estragos enormes, eles não parariam. Mas Remédios pensa o contrário e foi por isso que ela aceitou tão rapidamente essa ajuda. Para ela, se algo acontecer com Ainz aqui, será melhor ainda. Afinal, tanto os demônios quanto os mortos-vivos são inimigos do Santo Reino. Então, se nessa luta contra os demi-humanos e os demônios, o Ainz morrer ou ser ferido ou algo acontecer com ele, é ainda melhor para ela, porque ela está se livrando de 2 pessoas com uma cajadada só. E aqui nós vemos que de fato Remédios não é tão santa como o nome do seu reino diz, e sim alguém bastante conspiradora e que ao se fixar no seu ódio por alguma coisa, realmente leva a sério isso, sendo bem fanática, digamos assim. Por outro lado, Neia, diferente dos seus colegas, aqui criou algum respeito por Ainz, começando a admirar o Overlord como pessoa e governante, e ela teria ainda mais oportunidade de criar esse respeito por ele, já que Remédios a colocou como guarda-costas pessoal de Ainz, querendo que ela ficasse de olho no Overlord, e isso, é claro, deu a oportunidade de Neia e Ainz terem muito contato, já que os dois juntos fariam uma viagem em direção ao Exército da Libertação, as tropas do Reino Sagrado que eles estavam reunindo. Ou seja, agora eles já estão indo para o Reino Sagrado começar os seus planos e preparativos para o contra-ataque. Nessa viagem, Neia perceberia cada vez mais que o Rei Feiticeiro não é um morto-vivo temível como parece ser, mas alguém que irradia a grandeza de um rei, deduzindo que ele é magnânimo, que ele é alguém a ser respeitado e alguém bom. Neia cada vez mais e mais crescia seu respeito por Ainz e começava a gostar cada vez mais dele. E Ainz também puxaria conversas com Neia, perguntando sobre seu trabalho como escudeira, suas razões para ser uma paladina, o que acaba fazendo Neia se abrir com Ainz também. Ela conta sobre sua mãe, sobre como ela mesma não tem talento para com a espada, mas tem talento com arco e flecha, tendo puxado isso do seu pai, que era um arqueiro também. Ela reclamou sobre todo o problema com seus olhos, como seu pai morreu defendendo as muralhas do Jaldabaoth e como a sua mãe provavelmente também teve seu fim. E ouvindo a história, Ainz decidiu emprestar um arco para Neia, um produto da arte rúnica dos anões. E esse arco é algo que Neia começaria a usar muito a partir dali, e apenas firmaria uma relação entre os dois, com Neia vendo Ainz ainda melhor depois disso. Então aqui nós vemos que de todos os personagens do Reino Sagrado, Neia de fato é que tem mais destaque, é mais próxima do Ainz, não vê ele com maus olhos e também não é tão ruim quanto Remédios. E é por isso que eu digo que Neia é o personagem central deste arco e, claro, a melhor personagem do Reino Sagrado, a favorita dos fãs, meus amigos. Logo, chegando na base secreta do Exército da Libertação, Ainz descobre os vários problemas que esse exército está enfrentando agora, principalmente relacionados a espiões demônios, que com certeza os demônios já sabem onde eles estão, isso aqui não é mais secreto. Além disso, os suprimentos deles estão acabando e está chegando o inverno, ou seja, eles estão prestes a passar por maus bocados. Para aumentar as forças do exército, Remédios sugeriu um plano para libertar os cidadãos capturados em campos de prisioneiros, enquanto confiscavam suprimentos de comida que os demi-humanos
demi-humanos usavam, e assim ir pulando de cidade em cidade enquanto faziam isso. O que é um plano que normalmente seria bom, mas quando pedem a opinião de Ainz, ele mostra que de fato não é um. Primeiramente, campos de prisioneiros não terão muita comida, porque não tem motivo para deixar suprimentos no mesmo lugar que prisioneiros. Prisioneiros são, como o nome diz, prisioneiros, eles irão receber o mínimo de comida possível se receberem alguma. E segundo, recuperar os prisioneiros para fazer eles lutarem também é burrice, já que obviamente eles estão presos, eles estão cativos, não estão em condições de pegarem armas e lutar também. Então desde o início esse plano já é falho. Mas mesmo com Ainz avisando eles seguiram seu plano original e marcharam para o primeiro campo de prisioneiros. O problema é que logo de início eles se depararam com uma situação de reféns, com os demi-humanos usando reféns para fazer o exército recuar, ao mesmo tempo que mostrava que eles iriam matar as pessoas capturadas. E isso tornou uma espécie de impasse, até que o Ainz decidiu tomar as rédeas e matar sozinho todos os demi-humanos e reféns que estavam ali. Ele não poupou ninguém, até mesmo os inocentes, mas acabou com o impasse e mostrou que em uma situação dessas é o melhor a se fazer. Porém, mesmo depois disso ter provado que esse plano deles não era muito bom, eles continuaram com este plano, e assim eles foram tomando cidade após cidade e libertando cada vez mais prisioneiros. Mas, como Ainz disse, os campos não tinham suprimentos, então os suprimentos que eles tinham não era suficiente para alimentar todo mundo mais. Além disso, os prisioneiros também não estavam em condições de lutar imediatamente, mas obviamente eles continuaram com o plano. E conforme eles seguiam o plano, uma hora o exército acabou descobrindo uma fonte de alimentos que estava localizada em uma pequena cidade governada por Bowser, o governante das tribos Balfox, e um dos líderes que participaram da campanha contra o Reino Sagrado. Tipo, ele não é o líder principal, mas um dos líderes que está sob Jaldabaoth. E embora normalmente ele com certeza fosse capaz de aniquilar esse exército, para a infelicidade dele, Ainz estava ali e ajudou o Reino Sagrado. E assim eles derrubaram Bowser e tomaram a fonte de comida enquanto libertavam essa cidade. E inclusive, enquanto eles foram libertando essa cidade dos demi-humanos, eles descobriram que existia um membro da família real que estava preso ali, sendo nesse caso o último membro vivo da realeza do Reino Sagrado vivo, sendo ele o príncipe Caspon de Bessares, que logo ao ser solto recebeu o comando do Exército da Libertação e realizaria uma reunião com o Rei Bruxo. Aqui o príncipe está decidido a enfrentar o exército do Jaldabaoth em uma grande batalha com a ajuda de Ainz, enquanto por outro lado Ainz está em pânico, já que ele não faz ideia de quais são os planos do Demiurgo. Além disso, as tentativas dele de anunciar o Runecraft, que ele estava tentando divulgar ativamente, não funcionaram com os humanos. Ninguém está prestando atenção no Runecraft que ele está divulgando. E foi nesse período que um doppelganger designado para ajudar Ainz questionaria ele sobre quais humanos seriam poupados ali naquele lugar. Mas o Ainz não sabia quem poupar, ele não sabia quem era importante ou não para os planos do Demiurgo, ao mesmo tempo que não saber isso seria bem mal para ele. Talvez os seus subordinados pudessem ver ele de maneira má, e assim ele diz que não tem ninguém que particularmente chamou a atenção dele, o que eu achei um desrespeito porque nem assim chamou. E logo em seguida, como se para confirmar a confirmação de Ainz, um exército de milhares de soldados cercaram a cidade onde eles estão, com os demi-humanos prontos para extinguir o que restou do exército da libertação e claro, o último príncipe real. Mas agora, com isso eu paro por aqui, certo? Eu acho que eu já dei bastante spoiler sobre o que vai acontecer neste filme. Comenta aí embaixo o que você achou desse filme, o que você achou deste arco e principalmente da Neia, que parece ser uma personagem muito legal. Ou comenta aí qualquer coisa para provar que assistiu até aqui. E se viu até aqui, se inscreve no canal porque pra assistir tudo isso de alguma coisa você gostou, e se você gostou, apoie o meu trabalho. A sua inscrição não demora nenhum minuto, é um cliquezinho e você ajuda muito o meu trabalho, então se inscreve aí e me apoie. Deixa o gostei também para apoiar o vídeo, e agora eu